função modular. O objetivo desta aula é esboçar o gráfico da função modular. Vamos relembrar o que é um módulo de x. O módulo de x é a distância que um determinado número está do zero na reta numérica. A função modular é aquela que associa a cada número real x o seu módulo. Que nós escrevemos isso desta forma. O módulo de x é o próprio x se o x for maior ou igual a zero. E é o oposto do x se o x for um número negativo. O gráfico dessa função modular é este. Note como a função modular que nós estamos desenhando x é uma função de primeiro grau, o gráfico fica na forma de V. Se nós desenhássemos a reta y igual a x, ela continuaria aqui. O fato do módulo deixar com que todos os seus valores se tornem positivos, faz com que essa parte pontilhada seja rebatida. Então, a função módulo de x fica com esse formato em V. Vamos ver, então, como nós fazemos o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 1 mais 2. Temos algumas maneiras para fazer isso. Você escolherá a sua. O primeiro módulo é pensar nas translações horizontais e verticais que esta função, módulo de x menos 1 mais 2, faz em relação à função f de x igual a módulo de x. Note que esse menos 1 que aparece dentro do módulo, junto do x, faz com que o gráfico da função f de x igual a módulo de x se desloque uma unidade para a direita. O número mais 2, que está sendo somado ao módulo de x menos 1, faz com que o gráfico da função módulo de x se desloque 2 unidades para cima. Ou seja, este é o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Cada pontinho deste gráfico, então, será deslocado uma unidade para a direita, 2 para cima. Isso eu sei observando a sentença que foi dada para a função. Então, por exemplo, esse pontinho, ele vai ser deslocado uma unidade para a direita, 2 para cima. Então, esse pontinho vem para cá. Esse outro pontinho, uma unidade para a direita, 2 para cima. Esse outro pontinho, uma para a direita, 2 para cima. Então, se nós fizermos isso para cada ponto do gráfico, nós vamos ver que a função módulo de x menos 1 mais 2 será essa linha que está em vermelho. O segundo modo de fazermos o gráfico desta função módulo de x menos 1 mais 2 é escrever as duas sentenças para as quais essa função está definida, sem usar o módulo. Como fazemos isso? Temos que observar a definição de módulo. O módulo é um número x, se esse x for maior ou igual a zero, e é o oposto dele se o x for negativo. Então, vamos primeiramente analisar como escrever o módulo de x menos 1. Comparando com a definição de módulo, esta aqui, nós escrevemos o módulo de x menos 1 é o próprio x menos 1 se o x menos 1 for maior ou igual a zero. E será menos x menos 1 se o x menos 1 for menor que zero. Aqui temos algumas coisinhas para consertar. Então, módulo de x menos 1 vai ser igual ao próprio x menos 1 se x menos 1 maior ou igual a zero,
É uma inequação de primeiro grau. Quando nós resolvemos para x, encontramos x maior ou igual a 1. Menos x menos 1. Então, menos x mais 1 se x for menor que 1. Esta é a função módulo de x menos 1. Agora, não é essa função que nós gostaríamos de desenhar. A função que queremos representar graficamente é esta, módulo de x menos 1 mais 2. Então, vamos reescrever a nossa função. Observa que o mais 2 que aparece aqui, ele influencia no valor da função e não na restrição para o x. Então, podemos fazer algumas alterações na linha anterior. Então, aqui vamos ter, para a primeira sentença, é o x menos 1 mais 2. Então, este 2 que aparece aqui é este 2 que está sendo somado aqui. Para a restrição de x, não há alteração. E menos x mais 1 mais 2 se o x for menor que 1. Somando os termos, x, módulo de x menos 1 mais 2 vai ser igual a x menos 1 mais 2 mais 1 se x maior ou igual a 1. E a segunda sentença, menos x mais 1 mais 2 dá mais 3 se x for menor que 1. Então, nesse segundo modo, as duas sentenças que nós vamos ter que escrever, que nós escrevemos, né, que representa a função módulo de x menos 1 mais 2, são essas. É o x mais 1, se o x for maior ou igual a 1, e menos x mais 3, se o x for maior que 1. Então, faremos o gráfico desta função de duas partes. Como fazemos o gráfico dessa sentença, dessa função? Para cada sentença, podemos montar uma tabela e montarmos o gráfico a partir dessa tabela. Veja, na primeira sentença, precisamos desenhar a função x mais 1, se o x for maior ou igual a 1. Então, nós podemos, novamente, pensarmos numa tabela em que o y é dado por x mais 1. Como sabemos que x mais 1 representa uma função de primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, podemos usar apenas 2 pontos. Atribuímos a x o valor 1, porque é o ponto a partir do qual o gráfico vai começar, e podemos usar algum outro valor maior que 1, por exemplo, o 2. Para o x igual a 1, o y será 1 mais 1, 2. Para o x igual a 2, o y será 2 mais 1, 3. Marcamos isso então no plano cartesiano. 1 para x, 2 para y, é esse pontinho. Como lá na função o x pode ser maior ou igual a 1, esse pontinho a gente coloca uma bola fechada. Para o x igual a 2, y igual a 3, outro ponto por onde passa a nossa semirreta neste caso. Unindo os pontos, encontramos a função de primeiro grau correspondente. Para a segunda sentença, podemos proceder da mesma forma. Montamos uma tabela em que o y é menos x mais 3. Atribuímos valores a x, encontramos os y correspondentes. Observa que, mesmo
que a restrição para x nessa segunda sentença seja x menor que 1, o gráfico deve começar em cima da linha do x igual a 1. Então, é importante nós colocarmos esse valor também na tabela. Para o x igual a 1, o y será menos 1 mais 3, 2. Precisamos de outro valor, menor que 1, por exemplo, o zero. O y será menos 0 mais 3, 3. Marcamos esses pontos, então. 1 para x, 2 para y, aqui. Para representar que nesta segunda sentença o x é só menor, usamos uma bola aberta. Porém, a bola aberta sobre uma bola fechada, o que nós conseguimos enxergar é apenas a bola fechada. Para o x igual a 0 na nossa tabela, o y correspondente foi 3. Então, 0 para x, 3 para y, esse pontinho. Agora, então, basta unirmos os pontos. Esse é o gráfico da função módulo de x menos 1 mais 2. O conjunto imagem desta função será. Observe que a função aparece sempre na região do plano cartesiano em que o y está acima do 2. Então, escrevemos que o conjunto imagem é o conjunto fechado em 2 a mais infinito, o conjunto dos números reais nesse intervalo. Você também pode escrever esse conjunto imagem como sendo conjunto de todos os números reais, tal que o y é maior ou igual a 2. Este foi o segundo modo. O terceiro modo consiste em achar a raiz do polinômio que está dentro do módulo. No caso, x menos 1. O que é a raiz de um polinômio? É aquele número cuja imagem é 0. Eu faço x menos 1 igual a 0, que vai me dar x igual a 1. Depois, monto uma tabela com os valores de x e f de x, usando essa raiz como referência. Como assim? Então, vou montar a tabela x e o y, que neste caso é o módulo de x menos 1 mais 2. Já sei, neste modo, eu tenho que saber disso, tenho que usar essa informação. O módulo de x menos 1 mais 2 vai ter uma representação gráfica na forma de v, porque dentro do módulo eu tenho uma função de primeiro grau. Isso é importante para nós elaborarmos o nosso gráfico e usarmos alguns valores como referência. Então, x igual a 1 é a raiz que eu encontrei no primeiro passo desse terceiro modo. Para o x igual a 1, o y será módulo de 1 menos 1 mais 2. Módulo de 1 menos 1 é 0, mais 2, 2. Atribuímos mais alguns valores para x. Então, quando eu digo que nós devemos usar o 1 como referência, é porque nele estará o ponto de mínimo dessa função, o biquinho dessa função. Atribuímos mais valores para x, menores e maiores que 2. Vamos analisar valores menores que o número 1. Por exemplo, o 0 e o menos 1. Para o x igual a 0, a função será 0 menos 1 em módulo mais 2. O módulo de 0 menos 1 é 1, mais 2, 3. Para o x igual a menos 1,
menos 1 em módulo, mais 2. Observe, menos 1 vai dar menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Mais 2, 4. Aqui, então, analisamos o que vai acontecer com a função para os números menores que 1. Para maiores que 1, também temos que fazer essa consideração. Para o x igual a 2, módulo de 2 menos 1, mais 2. 2 menos 1, 1. Módulo de 1, 1. Mais 2, 3. Vamos atribuir mais um valor a x, maior que 1. O y será 3, módulo de 3 menos 1, mais 2. Módulo de 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, módulo de 2 é 2, mais 2, 4. Agora, basta colocar os pontos dessa tabela no plano cartesiano. Lembrando que este ponto é o ponto referência. Haverá uma semirreta chegando nesse ponto e outra saindo deste ponto. Então, esse ponto, 1 para x, 2 para y, está aqui. Vamos marcar os outros. 0, 3, o ponto 0, 3, está aqui. Menos 1, 4. Esses 3 pontos nos dão a semirreta que está definida para os números à esquerda do 1. Depois, esses outros 2 pontos vão nos dar a semirreta que está definida para a função à direita do 1. 2, 3, 3, 4. Essa semirreta vai começar no ponto 1, 2. Esse é o gráfico da função. Note que das 3 maneiras que nós apresentamos nesse vídeo, cada uma requer informações diferentes. A maneira mais geral para fazermos o gráfico é esta, o segundo modo, escrever as sentenças sem usar o módulo. Se você souber fazer isso, provavelmente você não terá problemas para representar qualquer que seja a função modular. Mas é importante lembrar que, neste caso, você precisa saber resolver as inequações. Para este exemplo, usamos apenas inequações de primeiro grau. Dependendo do tipo de função modular que você tem, você precisa saber resolver as outras inequações. Inequações de segundo grau, inequações logarítmicas, depende da função que você tem.